Revolução Verde. A Revolução Verde começou depois da Segunda Guerra Mundial, quando a África Subsaariana e a Ásia Meridional passavam por uma grande fome, sendo o projeto da Revolução Verde o que levou à transformação agrícola a interferir na estrutura da época agropecuária e das pessoas que viviam dessa atividade econômica. A Revolução Verde data da década de 60 a 70, quando difundiram as novas tecnologias agrícolas pelo mundo, no mesmo momento da ascensão da ciência e da pesquisa agropecuária. No início, tinha-se a expectativa de acabar com a fome mundial pela maior oferta de alimento, até a chegada do engenheiro agrônomo estadunidense Norman Belloc, que desenvolveu uma nova espécie de trigo, que era muito mais resistente e rapidamente produzido. Mas um desses obstáculos eram as características do solo, seja ele com mais ou menos pH. Mas com a chegada dos corretores químicos de terra, isso já não era mais um problema. A principal característica da Revolução Verde na época era usar a ciência para aumentar a produção, mas sem aumentar o local de plantio. Os estudos da Revolução Verde eram observados como eram o solo, as sementes e as plantas, a mão de obra, a irrigação, químicos e ainda as máquinas. Com essas novas observações, eles começaram a criar técnicas para desenvolver o solo e conseguir uma extensão muito maior da produção, sem que eles gastassem muito dinheiro com o local. As outras principais características da Revolução Verde são o aumento da tecnologia em abundância, os estudos aprofundados do setor primário e secundário da economia agrícola e o melhoramento das máquinas. Além das características tecnológicas da Revolução Verde, é importante mencionar o aspecto social. Assim, é necessário mencionar que essas transformações possuem um cunho capitalista em torno da agricultura intensiva. As mudanças foram grandes e radicais, atingindo principalmente os trabalhadores que viviam em torno da atividade agrícola. Muitos trabalhavam na colheita, plantio e irrigação das roças, e essas funções foram substituídas pelas máquinas. Além da mão de obra que foi afetada, outra população sofreu as consequências diretas desse processo. Pequenos produtores que estavam nas regiões tinham seus negócios engolidos pela produtividade das fazendas mais tecnológicas. Muitos dos pesticidas, agrotóxicos e fertilizantes são prejudiciais às águas freáticas, ao solo e aos próprios humanos que se alimentam deles, posteriormente. Ademais, os usos exaustivos da terra levam a uma perda dos nutrientes e possíveis danos irreversíveis à fertilidade da região. O perfil da agricultura brasileira mudou completamente após a adoção das práticas características da Revolução Verde. A introdução dos novos conceitos ocorreu durante o regime militar e foi um dos períodos chamado milagre econômico. A partir da produção em larga escala, o país passou a condição de exportador de alimentos. Entre os produtos de grande desempenho estão a soja e o milho. Com a matriz agrícola voltada para as vendas externas, o Brasil instituiu agências de fomento e pesquisa. Entre as agências abertas nesse período está a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária fundada em 1973. Pontos positivos e negativos. A eficiência no campo, o avanço na produção, a pesquisa e o barateamento de alimentos são apontados como as principais vantagens do conceito da Revolução Verde. E como desvantagens, pode-se citar o esgotamento do solo, erosão, alteração do ecossistema para a implantação da lavoura, desmatamento, dependência das grandes indústrias que produzem as sementes transgênicas, fertilizantes e agrotóxicos, priorização à estrutura latifundiária, prejudicando a produção familiar e fomentando o êxodo rural. Esse foi o nosso trabalho, obrigada pela atenção.